meus caros amigos e amigas, agora sobre a preparação para a crise final. A perseguição em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 13, descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o Espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo de angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem, composta de um povo manso e bom, Estado democrático republicano, com uma Constituição modelo, em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora e continuará cumprindo uma missão verdadeiramente histórica. Com a primeira emenda a sua Constituição, que proíbe ao Congresso legislar sobre matéria religiosa e estabeleceu completa e respeitosa separação entre a Igreja e o Estado, e comportou-se num baluarte da liberdade de consciência. As suas praias generosas têm ocorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo para amparar-se sob as garantias do seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para estabelecer o Centro Mundial da Igreja Adventista, e deste país rico, progressista e amante da liberdade tem saído sem qualquer entrave, através dos anos, os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos 4 cantos da terra e até os confins da terra. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza e, com consequência, fará o seguinte: falará como o dragão. E o dragão de Apocalipse é uma potência perseguidora. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência política religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda a liberdade religiosa mantida até então e inaugura uma época de coerção e perseguição. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar, e se possível isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. Ordenará aos moradores da terra que façam em imagem a primeira besta. Vale ver o poder romano. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio, através da pena inspirada, outra coisa não é senão o setor do protestantismo, que irá afinal à apostasia e que se unirá para exigir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Para que todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender a não ser que tenha o sinal. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina, em particular o sábado, o verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta pode ser poder inimigo de Deus, e da verdade deve ser um falso dia de repouso.
fim com a observância do sábado, de acordo com o quarto mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador. A observância do domingo será universalmente imposta pela imagem da besta e os demais poderes apóstatas é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que comportarão a violação do santo sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para ele e privá-los-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter um caráter social e de saúde, admitem exceções, insiste em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Não sei se vamos sair daqui. Não esqueci de ver. Ora, já me perdi. Antes que termine o tempo da graça, será prorrogada uma lei dominical, de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima da sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, e admitem exceções, insistem em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacionais. Essas leis serão talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso. E sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual agirá com o apoio católico e espírita. Isto dará começo à grande perseguição. E quando esta lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os estados nos demais países do mundo, promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral.
são leis, mas por um lado também é bom sinal. É sinal que Jesus está às portas. É sinal que Jesus breve virá. É alegria e regozijo que possamos estar preparados para a vinda de Jesus. Bom, meus caros amigas, agora sobre a preparação para a crise final. A perseguição em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 13, descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o Espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo de angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem, composta de um povo manso e bom, Estado democrático republicano, com uma Constituição modelo, em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora e continuará cumprindo uma missão verdadeiramente histórica. Com a primeira emenda a sua Constituição, que proíbe ao Congresso legislar sobre matéria religiosa e estabeleceu a completa e respeitosa separação entre a Igreja e o Estado, e converteu-se num baluarte da liberdade de consciência. As suas praias generosas têm ocorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo para amparar-se sob as garantias do seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para estabelecer o Centro Mundial da Igreja Adventista, e deste país rico, progressista e amante da liberdade tem saído sem qualquer entrave, através dos anos, os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos 4 cantos da terra e até os confins da terra. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza e, com consequência, fará o seguinte: falará como o dragão. E o dragão de Apocalipse é uma potência perseguidora. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência política religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda a liberdade religiosa mantida até então e inaugura uma época de coerção e perseguição. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar, e se possível isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. Ordenará aos moradores da terra que façam uma imagem à primeira besta, vale ver o poder romano. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio, através da pena inspirada, outra coisa não é senão o setor do protestantismo, que irá afinal à apostasia e que se unirá para exigir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Para que todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender a não ser que tenha o sinal. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado
nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina, em particular o sábado, o verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta pode ser poder inimigo de Deus e da verdade deve ser um falso dia de repouso. Assim, com a observância do sábado, de acordo com o quarto mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador. A observância do domingo será universalmente imposta pela imagem da besta e os demais poderes apóstatas é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que computarão a violação do santo sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para ele e privá-lo-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter um caráter social e de saúde, admitem exceções, insiste em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Muito bravo. Não sei se vamos sair daqui. Não problema, não esqueci de ver. Ora, já me perdi. Antes que termine o tempo da graça, será prorrogada uma lei dominical, de âmbito federal. Esta dá começa uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima da sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, e admitem exceções, insistem em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacionais. Essas leis serão talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual
agirá com o apoio católico e espírito. Isto dará começo à grande perseguição. Quando esta lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os Estados nos demais países do mundo, promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. São leis, mas por um lado também é bom sinal. É sinal que Jesus está às portas. É sinal que Jesus breve virá. É alegria e regozijo que possamos estar preparados para a vinda de Jesus. Bom, meus colegas e amigas, agora sobre a preparação para a crise final. A perseguição em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 13, descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o Espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo de angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem, composta de um povo manso e bom, Estado de um caráter republicano, com uma Constituição modelo, em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora e continuará cumprindo uma missão verdadeiramente histórica. Com a primeira emenda à sua Constituição, que proíbe ao Congresso legislar sobre matéria religiosa e estabeleceu a completa e respeitosa separação entre a Igreja e o Estado, e converteu-se num baluarte da liberdade de consciência. As suas praias generosas têm ocorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo para amparar-se sob as garantias do seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para estabelecer o Centro Mundial da Igreja Adventista, e deste país rico, progressista e amante da liberdade tem saído sem qualquer entrave, através dos anos, os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos quatro cantos da terra e até os confins da terra. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza e, com consequência, fará o seguinte: falará como o dragão. E o dragão de Apocalipse é uma potência perseguidora. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência política religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda a liberdade religiosa mantida até então e inaugura uma época de coerção e perseguição. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar, e se possível isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. Ordenará aos moradores da terra que façam em imagem a primeira besta, vale ver o poder romano. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio, através da pena inspirada, outra coisa não é senão
o setor do protestantismo, que irá afinal à apostasia e que se unirá para exigir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Para que todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender a não ser que tenha o sinal. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina, em particular o sábado, o verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta pode ser poder inimigo de Deus e da verdade deve ser um falso dia de repouso. Assim, com a observância do sábado, de acordo com o quarto mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador. A observância do domingo será universalmente imposta pela imagem da besta, e os demais poderes apóstatas é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder, inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que comportarão a violação do santo sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para ele e privá-los-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter um caráter social e de saúde, admitem exceções, insiste em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Bravo. Não sei se vamos sair daqui. Não podemos, vamos ter 5 vezes. Ora, já me perdi. Antes que termine o tempo da graça, será prorrogada uma lei dominical, de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima da sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, e admitem exceções, insistem em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União,
convertendo-se praticamente em lei federal ou nacionais. Essas leis será talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual agirá com o apoio católico e espírita. Isto dará começo à grande perseguição. Quando esta lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os Estados nos demais países do mundo, promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. São leis, mas por um lado também é bom sinal. É sinal que Jesus está às portas. É sinal que Jesus breve virá. A alegria e o regozijo que possamos estar preparados para a vinda de Jesus. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas.
Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. Um viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. Um viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. Um viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas. Fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens
através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no misterioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas.
Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se é na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se é na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se é na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se é na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disso, Paulo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas da sua viagem e que escalas o espera no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, um itinerário preciso, as profecias inspiradas. Bom, meus colegas e amigas, agora sobre a preparação para a crise final. A perseguição em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 13, descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o Espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo de angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem, composta de um povo manso e bom, Estado de caráter republicano, com uma Constituição modelo, em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora e continuará cumprindo uma missão verdadeiramente histórica. Com a primeira emenda à sua Constituição, que proíbe ao Congresso legislar sobre matéria religiosa e estabeleceu a completa e respeitosa separação entre a Igreja e o Estado, e converteu-se num baluarte
da liberdade de consciência. As suas praias generosas têm ocorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo para amparar-se sob as garantias do seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para estabelecer o Centro Mundial da Igreja Adventista, e deste país rico, progressista e amante da liberdade tem saído sem qualquer entrave através dos anos os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos 4 cantos da terra e até os confins da terra. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza e, com consciência, fará o seguinte: falará como o dragão. E o dragão de Apocalipse é uma potência seguidora. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência política religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda a liberdade religiosa mantida até então e inaugura uma época de coerção e perseguição. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar, e se possível isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o espiritismo e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. Ordenará aos moradores da terra que façam em imagem à primeira besta. Vale ver o poder romano. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio, através da pena inspirada, outra coisa não é senão o setor do protestantismo, que irá afinal à apostasia e que se unirá para exigir do Estado poder civil a fim de impor leis religiosas. Para que todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender a não ser que tenha o sinal. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina, em particular o sábado, o verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta pode ser poder inimigo de Deus e da verdade deve ser um falso dia de repouso. Assim, com a observância do sábado, de acordo com o 4º mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador. A observância do domingo será universalmente imposta pela imagem da besta, e os demais poderes apóstatas é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que computarão a violação do santo sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para ele e privá-los a um dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo
é uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter um caráter social e de saúde, admitem exceções, insiste em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Muito bravo. Não sei se vamos sair daqui. Vamos esqueci de ver. Ora, já me perdi. Antes que termine o tempo da graça, está prorrogada uma lei dominical, dentro federal. Esta já começa uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima da sua história, pois as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, e admitem exceções, insistem em questões desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacionais. Essas leis serão talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual agirá com o apoio católico e espírita. Isto dará começo à grande perseguição. E quando esta lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os estados nos demais países do mundo, promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. São leis, mas por um lado também é bom sinal. É sinal que Jesus está às portas. É sinal que Jesus breve virá. É alegria e o regozijo que possamos estar preparados para a vinda de Jesus. A visão a preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A visão panorâmica, a preparação para a crise final.
Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. A preparação para a crise final. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no glorioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspiradora da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha.